Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Contigo está tudo legal, morrendo de saudade de vocês, mas estamos aqui para mais uma aulinha de artes. Gente, hoje nós vamos utilizar o livro, né? Semana passada a gente teve uma folga do livro, porém essa semana a gente vai utilizar ele. Você vai pegar seu livro de arte, colocar na página 32. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de um tipo de arte bem diferente. Para iniciar a unidade 2, a gente colocar aí na página 30, viu? Não é a 32 ainda, é a 30. E a gente vai falar um pouquinho sobre orquestra. A orquestra e seus instrumentos. Tia, o que é uma orquestra? Oh, alguém já ouviu falar de orquestra aí? Não? Pronto. Uma orquestra, pessoal, é um conjunto de pessoas. Essas pessoas são os músicos e eles têm um estilo musical bem aguçado e próprio. A orquestra ela é formada por músicos, instrumentos musicais e eles tocam todos em harmonia. É uma coisa muito bonita de se ver. Algumas orquestras têm cantores, porém é um cantor de música clássica, né? Que geralmente a gente não costuma ouvir muito, porém tem. Já outras orquestras, elas são compostas somente por os músicos e os instrumentos musicais, não é? E elas emitem melodias muito legais de se ouvir. Tem muitas pessoas que gostam dessas músicas que as orquestras tocam. E tem diversas orquestras. A gente tem aqui na nossa região, em Araripina, a gente tem a banda Filarmônica Álvaro Campos, Maestro Álvaro Campos. É, digamos, uma orquestra que toca um tipo específico de música. Eles utilizam somente instrumentos musicais, instrumentos de sopro e instrumentos de percussão, que é aqueles de bater. E é uma orquestra e eles tocam diversos tipos musicais. Tem orquestras que só tocam música clássica. Já a nossa, que a gente tem na nossa cidade, ele toca diversas outras músicas. Tanto é que tem um exemplo que todo ano eles estão marcando a presença aonde? Nos festejos da nossa padroeira, não é assim? Da nossa igreja. Quem é católico sabe. Pronto. Aí, observando, estamos vendo o quê? Que temos alguns instrumentos musicais, muitas vezes alguns que vocês nem conhecem, e nós temos partituras, que são partituras. Partituras, pessoal, digamos que é o livro que o músico utiliza para poder tocar. Quando a gente vai fazer uma leitura, a gente não utiliza, quando a gente vai cantar uma música que a gente não conhece, a gente não usa uma folha para ver a letra da música? Pronto, o músico, ele usa a partitura. Ó, a partitura aqui, ela vem cheia de notinhas musicais. Quem aí estuda música, que eu sei que tem alguns que estudam, sabe o que representa as claves, as notas musicais, não é assim? Pronto. Então, eles tocam através disso aí. Você sabe o nome dos instrumentos musicais dessa foto? Vamos observar. E nós temos uma flauta, que é bem conhecida por todos. Temos um violino, né? E tem diversos outros que muitas vezes vocês nunca viram, porém, é algo que é utilizado em algum lugar por aí. Na segunda questão, diz o seguinte: você já viu algum desses ser tocado por um músico? Eu acho que pelo menos a flauta vocês já ouviram. Até vocês já pegaram uma flauta e tentaram tocar em casa, que eu sei. Terceira questão: você gostaria de tocar algum desses instrumentos? Sim ou não? E se sim, qual? É bem legal, pessoal. Tia, quem conhece tias, particularmente sabe que tia ama música e ama qualquer tipo de instrumento musical, né? Porém, tia só sabe tocar um, que é o violão, e é bem pouquinho. Mas tia ama e aconselha quem quiser seguir aí a profissão, pelo menos no dia a dia, saber tocar algum instrumento vai aprimorar bastante, viu? Pronto, na página 32, explica um pouquinho como eram as orquestras no passado. Aí diz, pessoal, que naquela época não havia tantos músicos, nem a variedade de instrumentos musicais que a gente tem hoje. Realmente não tinha. Os instrumentos, eles eram mais, digamos que hoje em dia a gente chamaria de improvisado. Porém, para aquela época não era improvisado. Eram os instrumentos que eles utilizavam, não é? Neste detalhe aí, ó, pessoal, aí nós temos um instrumento musical.
Ele tem algumas cordas, ele é parecido com aquela harpa que a gente vê os anjinhos da TV, lembra dos desenhos com elas? Pronto, tem esse instrumento que é chamado de calyx, que é um tipo de taça. Foram pintadas pessoas dançando e tocando o instrumento nos espaços da orquestra. Restauram poucos instrumentos musicais daquela época. A partir das pinturas, como a deste cálice, foram reconstruídos modelos de instrumentos musicais, como a lira, ao foto do lado. O nome desse instrumento musical em cima é lira, pessoal, viu? Porém, esse conjuntozinho aí em cima, ó, aqui é o cálice, que é uma pintura que, tipo aquelas pinturas antigas, que mostram realmente como eram os teatros, lembra na antiga Grécia? Pronto, já no presente, pessoal, a orquestra, como tia já disse, é um conjunto de músicos e instrumentos. E há diferentes tipos de orquestra, tia já falou. Por exemplo, uma orquestra grande, formada por 50 a 100 músicos, pode ser chamada de orquestra sinfônica ou orquestra filarmônica. Nós temos a filarmônica aqui em Araripina. E ela geralmente executa música clássica, aquelas músicas relaxantes. Porém, a gente sabe que a banda daqui, ela toca diversos estilos musicais. Isso é bem interessante, né? Existe também as orquestras formadas por poucos instrumentos, ou apenas por um tipo só de instrumento. Digamos que nessa orquestra tenha só flautas. Pronto, só flautas. Pode também. Ou a variedade de instrumento. Isso depende muito do gosto, da cultura de cada um, né? Assim? Pronto. Vocês aí já viram uma apresentação de uma orquestra? Já pesquisaram? Já tiveram interesse de saber? Se não, eu acho bem interessante vocês pesquisar. Na página 34, aí diz as características da orquestra. A imagem a seguir aí embaixo, pessoal, vamos olhar essa imagem. É de uma orquestra sinfônica brasileira. Criada em 1940 no Rio de Janeiro, foi a primeira orquestra nacional a se apresentar em outros países, com o objetivo de tornar conhecida a música brasileira no concerto. Concerto é essa apresentação que as orquestras fazem. Tem os espetáculos, que os teatros apresentam grandes espetáculos. Pronto, o concerto é quando a orquestra vai se apresentar. Olha como é interessante, é bem parecido com o teatro. Tanto é que, ó, a orquestra ela se apresenta também no teatro, é um tipo de arte. Pronto, para tocar numa orquestra é preciso ter formação musical. Como assim, tia? Eu preciso fazer uma faculdade? Não exatamente uma faculdade, porém é bom estudar, viu, galerinha? E procurar um curso superior. Só que tem muitos músicos que eles fazem curso de aperfeiçoamento. Outros já fazem a faculdade mesmo, que é bem interessante se fazer. Por que a faculdade? Para um músico ele poder dar aula, ele ser um regente, ele poder ir para uma sala de aula ou até fazer a regência de uma orquestra, ele precisa ter um curso superior para poder trabalhar certinho de carteira assinada e tudo mais. É o que diz aí na página 35. Ó, temos os músicos que trabalham na orquestra e temos também o maestro ou a maestrina. Maestro do sexo masculino, maestrina do sexo feminino. É o que rege a orquestra. Que ele vai lá, ele fica parado e faz movimentos com as mãos. Isso é meramente ensaiado, gente. E eles ensaiam bastante para que saia tudo perfeitinho, na melodia correta, no tempo correto. Ou seja, é muito trabalho. Quem gosta de música, quem já toca algum instrumento, sabe que música requer prática e requer trabalho. Ó, na apresentação, o maestro, ele fica em cima de um pódio, é uma elevaçãozinha que tem assim no palco, de costas para o público e de frente para os músicos, né? Porque ele precisa mostrar o momento de parar, o momento de dar um tempo, e eles entendem perfeitamente aqueles gestozinhos lá que eles fazem. Na página 36, tem aí, ó, uma atividade bem legalzinha. Mas antes, olha, para reger a orquestra, como tia já disse, o mestre faz movimentos com as mãos. Com a mão direita, geralmente segurando uma batuta. Batuta é uma espécie de uma varinha mágica, que ele fica, ó, com aquela batuta, ó, vendo? Ele fica dessa forma e ele marca o tempo de cada frase musical.
Indica a qualidade do som, suavizando ou agitando com a mão esquerda. Sinaliza a entrada, o corte de cada instrumento. O músico que está ensaiando ali, ele entende perfeitamente. A gente que está assistindo não vai entender. Porém, o músico, ele entende. É igual a partitura. Se você pegar uma partitura, você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Porém, o músico que estuda, que sabe que ali é uma partitura, ele sabe perfeitamente do que se trata. Aí diz o seguinte, no mundo todo, há mais profissionais maestros que maestrias. Por que, gente, vocês acham que isso acontece? Pessoal, lembrando que antigamente, lembra nos teatros que só quem podia atuar nos teatros eram os homens. Depois de muitos anos que as mulheres, elas vieram atuar, pronto. Então tá explicado aí. As mulheres, ela começou a entrar no mercado de trabalho bem depois do que os homens, não é? E elas ficaram, digamos que, secundárias. Elas não tinham tanta chance, tanto espaço. Hoje em dia, nós mulheres estamos tomando conta de muita coisa, só que antigamente ainda não era. Por conta disso, hoje em dia ainda não tem tantas mulheres maestrinas, né, que regem uma orquestra, mas tem uma boa quantidade. Então, vocês podem colocar aí que é por conta dessa questãozinha que Tia já debateu lá atrás. Se não souber responder, dá uma pesquisada aí bem interessante para sua resposta ficar show. Segunda questão seria para a gente pesquisar, falar com algum maestro ou algum músico. Nós não vamos fazer isso, nós vamos para B. E na B você vai dizer assim, acrescente outras perguntas sobre o assunto que você gosta de saber. Se você tivesse de frente a um músico ou a um maestro, o que você gostaria de saber dele? Qual pergunta você faria? Pronto, então você vai pegar e vai escrever aí uma pergunta que você tem interesse de saber, viu? Pronto, vocês vão fazer a leitura aí da página 37 para saber aí, ó, mais sobre esses dois maestros, o pianista, maestro e diretor artístico João Carlos Martins. A história de João Carlos Martins é uma história muito bonita de superação, então eu acho bem interessante vocês pesquisarem. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de artes, responda as questõezinhas aí bem interessantes e semana que vem tem mãos à obra. Beijo, meus amores, e até breve!